a gente está aqui de volta com a aula sobre introdução. Agora a gente vai, de fato, começar a escrever o texto, né? Então, a gente vai aqui tratar um pouquinho sobre a introdução. Como eu já falei com vocês um pouquinho nas aulas anteriores, a introdução, ela vai apresentar as suas ideias. Então, aqui na introdução, você deve apresentar o problema, as causas, o motivo para a persistência dele e apresentar o seu ponto de vista sobre aquele assunto. Então, o que nós vamos apresentar de fato aqui? É a tese, mais os argumentos. Né? Então, tudo isso aqui é baseado na apresentação. Imagine que você está numa balada e aí você vai conhecer, você está com seu amigo lá na balada e vai conhecer alguém, né? O seu amigo não vai te apresentar assim, prazer, essa aqui, ó, é a minha amiga Clara. A Clara tem 28 anos de idade, ela é veterinária, tem 5 cachorros, um gato, e a Clara tem sérios problemas. Ela tem transtorno bipolar, ela não gira muito bem das ideias, sabe? Porque assim, a Clara, quando ela vai comer, uma hora ela quer comer hambúrguer e aí de repente ela muda de ideia e quer comer pudim. E a Clara também, nossa, ela é muito chata, ela não arruma a cama, sabe? Ela é uma menina que acorda e não organiza o quarto. Você não vai apresentar uma pessoa assim, né? Você simplesmente vai apresentar, vai dizer assim, olha, o nome dela é Clara, minha amiga aqui, se você quiser conhecer ela, você pode, né, continuar conversando. Então, na introdução, você só vai apresentar o tema, você só vai apresentar a tese, apresentar os argumentos, apresentar o seu ponto de vista. Você não vai destrinchar, porque esse aspecto de destrinchar, de desenvolver, você vai fazer aonde? No desenvolvimento. Então, na introdução, você vai simplesmente apresentar as ideias. E como você pode fazer isso? Existem alguns meios. Você pode começar fazendo uma trajetória histórica, ou seja, uma linha do tempo, contando em tanto tempo, tipo, em 1789 funcionava assim, e agora passaram-se os anos e começou a ser assim, e depois assim. Então, fazer uma linha do tempo, uma trajetória histórica, né? E dentro dessa trajetória, os elementos eles têm que ter uma semelhança. Para quê? Para trazer coerência para o seu texto. Lembrem-se, se você está tratando, por exemplo, de como surgiu a matemática, que você vai trazer lá os tempos primitivos, você tem que estabelecer essa relação da trajetória histórica até os dias odiernos, tratando-se de como surgiu a matemática, né? Você não vai, no meio do caminho, falar de como surgiu a história. Tem que ter semelhança aí entre os elementos que você vai trazer. A trajetória histórica, ela torna consistente a exemplificação da sua tese, mas desde que isso tenha fonte histórica. Então, nada de trazer dados sem fonte, viu, galera? O que você pode fazer também? Uma comparação social ou geográfica. A comparação entre dois estados, entre dois países, entre duas tribos, entre dois povos, ou até mesmo entre duas religiões, entre duas coisas. Você vai comparar os elementos dentro do tema que você está trazendo, né? Lembrando que você nunca pode esquecer que a introdução ela é só uma apresentação. Então, você vai começar ali trazendo essa comparação de maneira só apresentada. Você vai desenvolver essa comparação lá nos parágrafos de desenvolvimento. Uma outra coisa que você pode fazer é refutar o tema. O que é refutar o tema? É você saber que você é contrário àquela questão, é contrário àquele tema e você vai contestar aquilo. Você vai dizer, isso aqui é errado e eu não concordo com isso, mas você precisa ter certeza de que a sua posição é essa, de refutação. Porque se você começa refutando,
você precisa refutar até o final. A sua opinião não pode mudar. Uma outra forma é a contestação de uma ideia ou uma citação. O que é contestar uma ideia? O que é contestar uma citação? É quando você concorda, mas em partes. Você não concorda nem discorda tanto. Então, você vai trazer ali pontos positivos e pontos negativos para que a pessoa decida, de fato, o que ela vai achar melhor naquele contexto. Porque, às vezes, a gente não tem uma opinião concreta sobre um assunto. E isso é errado? Não, mas você tem que trazer os aspectos positivos e os negativos para que a pessoa, então, decida o que ela quer. Se ela quer ser a favor ou contra aquilo. Uma outra forma é conceituar ou definir. Existem algumas palavras-chave na nossa proposta de redação e você pode ali construir o conceito no início da sua introdução. Então, a sua tese pode ser baseada, sim, na conceituação ou na definição de um conceito trazido ali dentro da proposta de redação. E também você pode utilizar de paráfrase. O que são paráfrases? São formas próprias de dizer algo que alguém falou. Então, por exemplo, se eu sei uma citação, mas eu não me lembro exatamente como é aquela citação, eu posso parafrasear. Eu posso dizer com as minhas próprias palavras aquilo que aquele autor renomado, aquela autoridade, queria dizer com a citação dele. E aí eu trouxe para vocês alguns exemplos de frases de introdução. Lembre-se, aqui é para você se espelhar, é para você só ter uma ideia de como você pode começar. Sejam criativos. Não quer dizer que, eu só vou utilizar esses exemplos que a Madu trouxe. Não, vocês têm que ser criativos e aprender a escrever o seu texto por si só. Mas eu trouxe alguns exemplos para vocês terem uma ideia de como vocês podem começar. Então, acompanhe aí comigo na tela. Você pode começar falando: é de conhecimento geral que todos sabem que em nosso país há tempos observa-se, cogita-se com muita frequência muito se tem discutido recentemente acerca muito se debate hoje em dia, o ou a é de fundamental importância é de fundamental importância o, é indiscutível, é indubitável, é inegável que muito se discute a importância de tal coisa, comenta-se com frequência a respeito de tal coisa, não raro toma-se conhecimento por meio apesar de muitos acreditarem que, ao contrário do que muitos acreditam, pode-se afirmar que em razão de, ou devido a, ou pela, ao fazer uma análise da sociedade, busca-se descobrir as causas talvez seja difícil dizer o motivo pelo qual, ao analisar os, é possível conhecer, pois. E aí, a gente vai vir agora para a prática. Então, eu vou falar aqui com vocês a respeito de um tema e a gente vai começar aqui a criar uma introdução para esse tema. Eu vou usar a proposta do Enem 2018. Então, acompanhe comigo na tela. Que falava sobre como os algoritmos da internet, né, eram capazes de influenciar as nossas escolhas. E aí, a gente pode pensar no que aqui? Dentro desse tema, a gente tem uma citação do Steve Jobs que fala sobre a tecnologia mover o mundo. Então, eu vou começar aqui com essa citação. E aí eu digo: deveras, como afirma Steve Jobs, a tecnologia move o mundo.
A era técnico-científica, e aí eu trago uma alusão, né, da era técnico-científica, que é um conceito que vocês aprendem lá em geografia, quando vocês vão falar das eras, dos períodos contidos dentro da história. A era técnico-científica informacional possibilitou a origem de novos paradigmas. Paradigmas sociais, né? Aqui. E fomentou a modificação de outros estabelecidos. Nesse sentido, é incontrovertível que o ser humano tem suas ações e comportamentos manipulados pelos sistemas virtuais. Destarte essa manipulação é contraproducente aos direitos individuais e a relação positiva que a internet possui com o homem. Eu vou trocar aqui a canetinha, a cor da canetinha, só para vocês verem o que a gente tem aqui nesse parágrafo de introdução. Eu começo com uma citação do Steve Jobs. Então, aqui, eu já começo citando o Steve Jobs para comprovar a minha tese. E qual é a minha tese? Eu digo que a manipulação do usuário pela internet é contraproducente aos direitos individuais e à relação positiva que a internet possui com o homem. Então, dentro do meu desenvolvimento, eu vou precisar falar sobre o quê? Sobre a manipulação ser contraproducente aos direitos individuais e sobre ela também ser contraproducente a quem? A relação positiva que a internet tem com o homem. E aí eu trouxe para vocês aqui também, né, um dado geográfico sobre a era técnico-científica informacional, ou seja, aqui é a alusão que eu fiz, uma alusão geográfica. E tudo isso vai ajudar na comprovação da minha tese. Por quê? Eu disse que a era técnico-científica, ela possibilitou a origem de novos paradigmas sociais e ela fomentou a modificação de outros já estabelecidos. Isso são coisas que eu vou ter que destrinchar
no meu desenvolvimento. Além disso, eu já coloco aqui qual é a minha posição dentro da introdução, né? Quando eu digo que é incontrovertível que o ser humano tem as suas ações e comportamentos manipulados pelos sistemas virtuais. Então, eu falo que não se pode negar, não se pode dizer que as ações e os comportamentos dos seres humanos são manipulados pelos sistemas virtuais e que eu sou contra essa manipulação. Então, eu espero você na próxima aula.